Uma vez eu estava lá na praia da Sapinhoera, ilha de Itacuruçá, Costa Verde do Rio de Janeiro. E ali naquela praia tem uma uma palmeira, né? Um coqueirinho, vamos chamar assim, que um amigo meu falou que aquilo ali é um dendezeiro. Tem um baiano aí na live, depois você confirma, Juvino, se eu não sei se o dendê é assim mesmo. Eu adoro azeite de dendê, né? Sou filho de baiano, tem um baiano aí na live. Mas esse coqueiro, não sei, pelo menos eu vi no Google, realmente está lá, botei dendê, dendezeiro, e aí tem lá a palma, a mesma palma que eu tirei o coquinho. Mas enfim, o fato é que eu peguei um coquinho daquele. Aliás, na verdade, eu peguei vários, um saco de coquinhos, e trouxe esses coquinhos aqui, para Miguel Pereira, na verdade, a cidade aqui do lado, que é Pati do Alferes, onde o Juvino tem um sítio lá. Aliás, tinha, né? Eu ainda tenho lá um pedacinho, mas eu tenho ido lá menos também. E levei lá para aquele sítio São José. Pois é. Aí eu peguei aquele coquinho, vários, né? E botei na verdade, um recipiente lá, que por acaso é uma caixa d'água quebrada. Aí eu coloquei eles ali, joguei terra preta, né? Depois botei os dendezinhos ali, os coquinhos, joguei terra preta em cima e fiquei regando. Cara, quando eu via aquele coquinho, na verdade, eu não via o coquinho. Eu via aquela árvore da qual aquele coquinho houvera saído. Havia saído, pronto, vamos simplificar. Então, quando eu estava ali, com a minha mão suja de terra, jogando aqueles coquinhos, eu estava vendo, na verdade, a árvore. E eu já tinha feito isso antes. Eu tenho pezinhos desses coqueirinhos assim, meio metro ou mais, já de meio metro. Então, eu conheço a árvore adulta, de onde saiu aquele coquinho, conheço o coquinho, que é a semente dela, e conheço, né, as palmeirinhas pequenininhas que ainda estão crescendo, ainda são jovens, adolescentes, nem chega adolescente ainda são crianças, dendezeirinhos, crianças ainda. Mas, quando a gente está plantando, a gente sabe que vai, né? Só quem sabe mesmo, o nosso trabalho é o de lavrar, de cultivar, mas o milagre da vida mesmo quem dá é o chefe lá em cima, né? Então, mas eu já plantei outras árvores também, acabei de plantar uma jabuticabeira, que também está nesse tamanho, eu plantei uma muda, né, no caso. Então eu estou doido, porque eu já não vejo essa jabuticabeira, já tem um tempo, plantei lá no sítio São José também. Lá temos várias jabuticabeiras enormes. Então aquela ali era uma muda pequena, eu aproveitei e plantei também. Então vira e mexe, eu estou plantando árvores ali. E quando eu planto aquela jabuticabeira, a jabuticabeira é uma árvore que se caracteriza pela longevidade. Essa daí que eu plantei, pequenininha, uma mudinha. E ela estava viçosa, estava bonita. Ela só vai dar jabuticaba, essa jabuticabeirinha, só daqui a 10, 15 anos. E eu plantei numa terra legal, num lugar legal, eu acredito que ela vai gostar dali. Então, quando a gente está fazendo uma ação dessas, que no caso aqui eu estou falando em relação a cultivo de plantas, eu já visualizo, né, aquela planta crescendo, eu sei o que vem pela frente. Na minha cabeça já está intuído, já está deduzido o que ela vai ser. São duas palavras bem diferentes, né? Dedução tem a ver com a lógica, né? Eu deduzo que se eu plantar, cultivar, coisa e tal, aquilo ali cresce. Intuição, quando a gente tem uma intuição, ela não tem bases, né, em avaliações cognitivas, né, do que eu vejo, dos meus 5 sentidos. Ela vem através de um outro sentido que é
né, vamos dizer, parafísico, vamos chamar assim. Então, eu estou deduzindo, eu estou vendo, parece que eu vejo, eu estou tendo aquela ação, sabendo que ela, né, vai crescer, eu já vejo a árvore grande. Assim é tudo, né? Assim, quando você tem um filho ou uma netinha linda, como é o caso do meu amigo aqui, a gente já vê aquela moça crescendo, né? A gente vê aquela pessoa crescendo, se tornando adulta. É o que a gente sonha, é o que a gente deseja, né? E, na verdade, quando a gente está fazendo uma ação, né? A gente está semeando alguma coisa, a gente tem uma percepção de algo que está em movimento, né? É essa a percepção que a gente tem. Então, a diferença entre o vencedor e o perdedor, vamos voltar àquela dúvida que eu tinha em relação ao título da live de hoje. E eu falei, o vencedor vê a metade do copo cheio. O perdedor, ele vê aquela metade vazia. Como assim? O vencedor, ele sabe que aquela metade é algo que já foi conquistado. E ele sabe que ele está num processo e que a tendência daquele copo é ter a sua água aumentada de nível, né? Ele sabe, ele já está trabalhando, mas quando ele está, vamos dizer, fazendo uma corrida, ainda que seja uma corrida recreativa, então ele vai sair, vai dar uma volta grande no quarteirão e depois vai voltar para um outro lugar e vai chegar na casa dele. Então aquilo ali já está na mente, o traçado já está na mente. Pode ser que aconteça alguma coisa no caminho, algum imprevisto, mas ele já tem aquela ideia na mente. Então quando um empreendedor ele inicia um projeto, existem as etapas naquele projeto. E ele tem uma noção do que ele vai percorrer. Claro que a gente não conhece o futuro, mas quando você está plantando uma fruta, né, você já imagina a árvore dando os frutos. Então, esse pensamento, e olha que eu ia lá naquele local onde eu plantei o coquinho, o dendezeiro, eu ia lá direto, eu sabia que ela não tinha brotado ainda. E demorou pra caramba para ela brotar. Hoje já estão umas arvorezinhas assim desse tamanho. As outras que eu já havia plantado há mais tempo já estão grandinhas. Então eu ia lá, era o prazer que eu tinha. Eu ia com aquele olho, assim, com aquele olhar. Será que ela nasceu? Será que ela nasceu? Eu sabia que não, mas eu ia lá e via assim mesmo. Eu tinha o desejo dentro de mim de que ela brotasse. E eu tenho certeza, aí eu vou viajar um pouquinho, você já sabe que eu sou meio doido mesmo, aquela vontade que eu tinha de ver aquele dendezinho, ele nascer, aquela palmeirinha crescer, eu tinha isso dentro de mim. E eu ia lá e molhava com cuidado, para não encharcar a terra e não prejudicar aquele coquinho que eu tinha plantado lá dentro, né? Eu tinha muito cuidado, aonde eu tinha colocado aquelas sementes, né? O local não era um local que ficava batendo sol, vento, chuva direto, mas batia um solzinho de manhã. Então foi tudo muito bem pensado e nasceram quase todos os coquinhos que eu plantei. Uns nasceram mais rápido, outros mais devagar. Mas tinha uma energia em mim de desejo de ver. Quando começaram a nascer, aparecer assim em cima da terra, uma coisinha, um verdinho branco, era um germezinho, branquinho, pequenininho. Cara, eu falei, será que é ele? Apareceram algumas pontinhas de tiririca, eu achava que era ele, depois eu desanimei que não era ele. Apareceram umas... Tiririca é um matinho que tem aí, a gente chama de tiririca. E nasceram outras também, outras plantas. Eu deixei essas plantas crescerem ali, até para não mexer muito na terra. Eu estava com muito cuidado com aquela incubadeira, né? Aquela incubadora, né? Das plantinhas, para esperar até que começaram a nascer.
as mudinhas pequenininhas, era uma alegria. Vendo elas crescendo, aparecendo, e cada vez despontava uma ali na terra, e tinha a minha energia ali. Cara, pô, a minha alegria, cada uma que nascia era uma alegria, igual a alegria do avô que vê o netinho, a netinha sorrindo, é uma alegria, né? Ver aquele serzinho crescendo. Os pais, quando fazem isso, a mãe, quando dá o leite, ela não dá só o leite, ela tem um desejo de ver aquela criança crescer, se realizar, ser feliz, né? Aí, pá, tá, Joaquim, o vencedor, quando ele vê a metade do copo, essas lives, eu estou com 50 lives, essa é a 50ª. O que eu vejo nessa live? Né? Só para você ter uma ideia. Cara, eu vejo que, bom, 50 é metade de 100. Legal. Metade de 100. 100 já é um número assim mais cabalístico, né? 50 também é um número assim meio cabalístico, né? Assim, é uma conta redonda, né? Tem a nota de 50 reais, tem a nota de 100 reais, agora já tem a de 200 reais. Então, quer dizer, é um número assim que está aí no mercado. Pô, é a 50ª live. Eu não vejo que eu estou na metade de 100. Eu vejo que esse copo está enchendo e que eu estou colocando a minha energia com amor, com carinho, com desejo de entregar algum conteúdo para você. Então eu sei que esse copo vai continuar enchendo e eu sei que eu vou... Eu não estou vendo as coisas estáticas, eu estou vendo as coisas com movimento. Se você me perguntar para onde essa live vai parar, eu não sei. Eu sei que ela é a continuação de um caminho que eu vim de lá de trás, eu já falei isso algumas vezes, não vem o caso aqui agora. Depois eu posso recontar essa história. Mas ela está indo para frente, né? Ela está seguindo um caminho. E isso pode dar em algum lugar legal. E eu do mesmo jeito que eu vi aqueles coquinhos se transformando em árvores, eu vejo essas lives dando frutos para você. Agora, que eu posso estar passando alguma coisa que pode ser interessante, e eu sei que aqueles coqueirinhos que eu plantei, eles vão dar aqueles mesmos cachos desses coquinhos vermelhos iguais àquele que eu vi lá na praia da Sapinhoera. Então, aquilo que está ali crescendo vai ser aquilo amanhã. Então, ele vai dar frutos. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui, e eu estou regando esse trabalho com esforço, com dedicação, com amor, com conteúdo, eu estou procurando dar o melhor de mim, eu sei que isso vai dar em alguma coisa, não sei exatamente. Eu tenho alguns projetos na minha cabeça, mas ainda estão muito verdinhos. É até assim, fica até sem graça de eu ficar falando para você, e é tão incipiente ainda, né? Para que eu vou ficar falando isso? Para mim já é suficiente eu estar vendo a metade do copo cheio, que são essas 50 lives. Eu acredito que eu vou fazer 100. Vai ou não vai? Eu acredito que sim, eu vou continuar trabalhando para continuar a fazer. Então, a metade do copo, ela está enchendo. E o vencedor, ele sabe muito bem que no final ele vai vencer. Assim como eu sei muito bem que essas palmeirinhas que já estão desse tamanho, elas vão dar aqueles cachos que a mãe dela, né, aqueles coqueiros de onde eu tirei os coquinhos, ele vai dar cachos também, eu sei disso. E a gente sabe, está dentro da gente, está no intuitivo da gente. Vai dar esse troço aqui que eu estou fazendo, eu estou regando essas lives com dedicação, com amor, elas vão dar em alguma coisa. Assim como os coquinhos também. Tá, Joaquim, e o que tem a ver isso com pinto e pato? Pinto que acompanha pato morre afogado. Isso é uma advertência que eu vou fazer para você e que você deve prestar muita atenção. Porque esse movimento de vida, né, desse moto perpétuo, de estar em constante crescimento, isso é natural. É só você não atrapalhar que o coqueirinho vai virar um dendezeiro, uma palmeira grande, né? Então é só você deixar ele ir, que ele vai. E agora você imagina, você pega um ovo de galinha
E pega esse ovo de galinha, na hora que a pata for dar uma voltinha ali fora para comer alguma coisa, beber alguma coisa, você pega esse ovo de galinha, galado, né? E bota ali no meio dos ovos da pata. Ela vai chegar, vai olhar aquele bagulho ali, assim, vai achar meio diferente, mas tudo bem. Vou chocar esse troço aí também, deve ser meu, eu devia estar com dor de barriga na hora que eu botei esse daí, tá meio menorzinho, né? O ovo de pata é maior. Aí ela continua chocando. E você já teve o cuidado de botar aquele ovo para nascer na mesma época que os patinhos vão nascer. Aí começa, nasce um patinho aqui, nasce outro patinho ali, nasce outro patinho lá, no meio nasce um pinto. Aí o pinto olha para o lado e fala, pô, esses pintos aí são diferentes, né? Pinto estranho. Aí vem aquela galinha que ele está achando que é a galinha, mas ele fala assim, pô, deve estar com problema de olho. Aí é a mãe dele e vai dar comida para ele. E ela vai falar, pô, mas esse pato tem um bico diferente, mas eu vou pegar e vou dar comida. Do mesmo jeito que eu dou para os outros, eu vou dar para esse também. E aí, os patinhos e o pinto ali no meio vão crescendo, vão começando a crescer. E a mãe chega para os patinhos, na minha historinha eles falam, tá? E aí a mãe fala assim, ó, tá vendo aquele lagão lá? Daqui a pouquinho eu vou levar vocês lá pra gente dar uma nadada. E é uma alegria ali dos patinhos, todos eles abanando de rabinhos. Será que é hoje? Será que é hoje? E aí o pinto olha assim, aquele lagão louco. A gente vai nadar naquele lagão, ele vai ficar meio bolado com aquele bagulho. Pô, e eu vou nadar naquele bagulho? Cara, eu tô achando meio esquisito. E os outros patinhos, oba, será que é hoje? Todo mundo animadinho e a mãe, ó, a gente vai lá no fundo, eu vou levar vocês lá no fundo. Aí o pinto arregala o olho lá no fundo. Caraca, velho. E eu, hein? Esse pessoal é doido. Você imagina a situação? Você imagina? E os patinhos lá, tudo animadinho. É hoje, é hoje, é hoje. O pinto lá, caraca, piu, piu. Aí os patinhos, pô, vai ser hoje, velho. Cara, é sinistro o bagulho. Joaquim, que papo maluco, cara. Não, cara. Não. Você faz isso. Porque você pensa, né? Você vê esse instinto, e aí, né? Antes da gente falar, vai a mãe e os patinhos tudo atrás. E o pinto, né? Que acha que é pato, ele vai ali atrás. Cara, pula a mãe dentro d'água, pula o primeiro, pula o segundo, eles vão nadando e o pinto vai ficar assim bolado. Caraca, velho. Ele vai pular. Ele aprendeu com a mãe, ele confia na mãe, a mãe falou que o bagulho é tranquilo, velho. O pinto vai pular dentro d'água. O que vai acontecer? Morreu. O pinto morreu, cara. Mortinho. Afogado. Na beira do lago, nem precisou ir lá no fundo, não. Morreu afogado. Não conseguiu voltar. O troço estava meio sinistro. Ele tentou voltar, foi todo mundo embora, ele morreu ali mesmo. O que isso tem a ver contigo? Existe um instinto natural de crescimento. Mas esse instinto, ele tem que seguir a natureza própria dele. Agora você imagina, você chegar para o seu filho e o seu filho, ele tem, né? Porque tem uma frase, eu aprendi isso aí há uns tempos atrás, eu achei essa frase interessante, o que vem da carne é carne. Você sabe quando ela começou, né? Quando nasceu, foi no dia 25 de novembro de 1958, e você não sabe o dia que vai, mas você sabe para onde ela vai, né? A carne vai lá para, né, do pó vieste, para o pó voltarás, né?
A carne vai para algum buraquinho aí qualquer, vamos botar aí no, sei lá, em algum buraco. Provavelmente algum buraco. Não faço questão de queimar não, que eu tenho pena aí do gasto que se tem com os incineradores. Para mim tanto faz. Depois que eu for embora, meu filho, pode botar onde vocês quiserem. Se for mais barato botar lá no incinerador, pode botar. Se for mais barato abrir um buraquinho e jogar dentro, qualquer lugar. O cemitério aqui de Miguel Pereira, Partido Alferes, do Rio, tem lá os jacidos, lá, qualquer lugar para mim tá bom. Mas o espírito é igual ao vento. Você não sabe de onde vem, nem sabe para onde ele vai. Quem falou isso sabia bem o que estava falando. Então, o que a gente sabe é que aquela criancinha que está ali, no seu colo, lindo, cheiroso, bonitinho, com aquele sorriso lindo, você sabe que ele tem um instinto de crescimento igual ao coquinho, igual ao pintinho, igual ao patinho. Tá na essência dele crescer. Agora, se você chega para aquela criança que você mais ama no mundo e fala, você vai fazer isso e aquilo, porque você está vendo, é a minha cara. Mas o que é a tua cara é a genética. Fenótipo, genótipo, é só por aí. Porque as almas têm... cada uma tem o seu instinto próprio. Então vamos dizer que eu seja uma criança que queira ser um empreendedor. Desde pequenininho eu peguei aquele celular velho, vendi por um precinho bom pra caramba, que ninguém ia conseguir vender, mas eu tenho um papo bom. Aí eu peguei aquele dinheiro, levei um papo com a minha mãe, pedi para ela comprar um celular para mim. Então tá no meu sangue, né? Eu sou filho de... Sou neto, né, de gente que lidou com o comércio, né, com indústria, né? Meu avô, o avô do Juvino, que está aí também. Nosso avô, ele era um grande comerciante, criou várias empresas, empreendimentos caríssimos. Depois os filhos não tinham lá tanta habilidade quanto ele, a coisa deu uma outra guinada, mas a coisa não estava no instinto dos filhos serem esses empreendedores, ou eles não tiveram habilidade, eu não sei o que aconteceu. Mas eu sei que não, aquilo tudo que meu avô construiu, eles não conseguiram dar continuidade. Não que tenham sido infelizes nos seus projetos, não. Meu avô formou todos os filhos, meu pai e todos os meus tios eram formados, né, nível superior, e cada um seguiu a sua vida. Mas como comerciante, como homens de negócio, não teve nenhum assim que se sobressaiu para dar continuidade ao negócio que ele tinha feito na grandeza que ele tinha feito. Então isso não dá para você transformar uma pessoa naquilo que não está na essência dela. É como você chegar para um pintinho e falar, você vai nadar naquele lago. Eu sei que aquilo é o melhor para você. Aquilo é o melhor para mim, mas não é o melhor para o meu filho. Pode ser ou não. Então é importante ver para onde está o crescimento daquela criança, para onde ele vai, né? E você jogar o que ela precisa, né? No caso dos coquinhos, eu dei nutrientes para aquele coquinho, nitrogênio, terra adubada, terra estercada, até um outro que assiste aqui essas lives aí com a gente, meu xará, Joaquim Lemos, ele tem tudo de planta, tudo. Então eu compro terra com ele me ajuda pra caramba. Então são pessoas que entendem desse assunto. Então a gente dá aquilo que a planta quer, não é aquilo. Eu não dei para o coquinho arroz, feijão, batata frita, não dei isso pro coquinho. Não é isso que ele quer. Cada um, a gente tem que saber o que ele quer. Né? E aí a gente vai dar na medida certa, sem ficar sufocando com um monte de água e afogar aquele coquinho no meio daquela terra e virar lama. Não tem a medida certa, tem a coisa certa. Então, se você quiser transformar, dar uma guinada naquele crescimento que seria o natural do seu filho, ele vai ficar igual ao pinto, olhando para a pata
E falando assim, a Pá tá falando, a gente vai lá naquele lagão daqui a pouco, vamos dar um mergulhão, vamos lá no fundo. O Pinto fica olhando lá. Quando você chega pro teu filho e fala, você vai ser doutor e ele quer ser um homem de negócio, ele vai falar, eu, doutor? Cara, não tem nada a ver, eu não tenho nada a ver com... Não, mas você vai estudar, eu quero que você seja advogado, igual a mim. Mas ele fala, cara, eu não gosto nada de lei, eu não gosto de fórum, eu não gosto de justiça, eu não gosto nada disso, cara. Mas você vai ser o melhor para você, eu tenho o meu escritório montado, eu vou te passar ele. Ele vai falar, cara, mas pô, eu não me vejo lá dentro do mesmo jeito que o Pinto não se vê dentro do lago. Mas a mãe fala, cara, eu sei o que eu estou te falando, eu vou lá. É uma delícia, tem uns peixinhos que a gente come. Umas, como é que chama aquele negócio? Manjubinha, sei lá como é que chama aquele. Filhote de sapo, sei lá. A gente tem aquilo tudo lá que a gente é uma delícia. Aquela água fresquinha. Aí o Pinto fica olhando. Cara, eu não me vejo lá dentro. E se você induz, insiste em colocar, ele vai sofrer numa coisa que não tem nada a ver com a natureza dele. E aí, você insiste naquela tese, aí ele vai para o colégio, porque é uma criança. E você vai ser advogado. Você não vai passar pelo que eu passei. Aí ele fica assim, cara, ele vai estar naquele colégio, mas eu não quero passar de ano. Aí ele começa a ter dificuldade no colégio, porque você está, ou de uma forma direta ou indireta, induzindo ele a realizar o seu sonho. Mas você tem que saber qual é o sonho dele. E quando você tira ele do sonho dele, é como você botar o pinto na água. No bom sentido, né? Na historinha que a gente está falando, quem está chegando agora na live, eu espero que entenda o que eu estou falando. Então tem que ter muito cuidado, porque você pode estar sabotando, você está sabotando aquilo que era a natureza. Você imagina eu chegar para um coquinho, né? Eu que plantei aqueles coquinhos que eu tirei de um pé de dendezeiro. Depois você vê lá no Google o que é um dendezeiro, dá uns cachos vermelhos. E eu chegar para aquele coquinho, olha, eu vou plantar você aqui na terra, tá vendo, coquinho? Eu vou pegar você, é tipo uma azeitoninha vermelha. Eu vou pegar você, vou plantar você e você vai dar laranja pra caramba. Aí o coquinho vai olhar para mim assim, como é que é? Eu vou dar laranja? Eu adoro laranja, sabe, coquinho? Eu vou jogar você ali, vou dar bastante aguinha para você. Você, quando você crescer, você vai dar laranja pra caramba. O coquinho vai falar assim, cara, eu nem sei o que é laranja. Ah, mas eu adoro laranja. E aí eu planto um coquinho e quero que dê laranja. O que eu posso querer é que meu filho se realize no sonho dele. E dar ferramentas e competências para essa criança, através de estudos, educação, entender o que ele quer e dar aquilo que ele precisa. Ah, eu adoro feijoada, eu vou dar feijoada para o coquinho para ele dar bastante laranja. Cara, que louco! Porque eu gosto de feijoada e gosto de chupar laranja na feijoada, então eu vou jogar feijoada na terra para aquele coquinho que eu estou plantando dar laranja. Você faz isso com teu filho. Você não deve fazer não, porque senão você não ia estar assistindo essa live, mas você conhece gente que faz isso. Aí fica aquela criança, né? Você está falando com ela que ela vai ser uma coisa para ela não passar o que você passou. Primeiro você nem perguntou se ela quer passar por aquilo. E aí você fica interferindo, você deve ter alguma frustração na tua vida. Aí você quer, não, para ela não ser frustrada que nem eu sou, então eu vou fazer ela ser o que eu... Cara, é tudo louco, é botar feijoada na terra pro coquinho virar laranja, é papo de maluco mesmo, velho. E você conhece gente que faz isso. Então, aquela criança, ela está crescendo
num lugar que ela não consegue ver. Porque, do mesmo jeito, né, você pega assim um monte de peças de um motor. Aí você chega assim para um cara que conhece aquele motor. Cara, hoje eu levei meu carro no mecânico. Eu achava que meu carro estava com problema. O mecânico falou 3,5. Eu falei, vou aí 3,5. Aí cheguei lá, 3,5. Falei, ó, esse carro, ele jogou um bocado de... Eu achava que era graxa na tampa do motor. Então deve ter estourado alguma mangueira. Ele falou, não. Ele olhou... Cara, foi 1 segundo que ele viu. 2 segundos, eu acho que foi 1 ou 2 segundos. O cara chegou, abriu... Não, teu carro não tem nada. Nem liguei o motor. Falei, pô, já que eu tô aqui, não é melhor ligar o motor? Ele falou, isso aí é a correia. Tem uma correia lá do lado do farol direito do carro, né? Ele falou assim, olha, tem uma correia aqui, deve ter vindo alguma coisa, alguma lama do chão. O cara não viu o que aconteceu. E foi ele falou o que aconteceu. Eu dirigi o carro e não sabia. Ele falou o que aconteceu sem saber o que aconteceu, cara. Ele falou, deve ter acontecido uma coisa assim. Você deve ter passado em alguma lama, aí essa lama bateu nessa correia, e essa correia que estava em funcionamento, e realmente estava com o carro super acelerado, ela jogou a lama para cima e ela sujou. Foi a lama foi alguma lama, mas aqui está tudo certo. Cara, eu dirigi o carro, eu fiz isso com o carro, eu estava subindo uma rampa, fazendo muita força, que eu estava carregando uma bagagem pesada, e aquele chão da subida estava com muita lama. Cara, o cara falou o que aconteceu sem ter visto o que aconteceu. Você pega esse cara já mexe nesse carro, eu tenho esse carro há mais de 20 anos, né? Aí, se eu pegar, desmontar o motor todo, e falar, Denilson, cara, tu monta isso pra mim? Cara, ele vai pegar as pecinhas uma por uma, tum. Porque quando ele olhar aquelas peças todas, ele já vai ver o motor pronto. Tá dentro dele, o cara é fera. Tá dentro dele. Ele já vai, aquilo ali, eu vou botar ali e tal. Não. Primeiro ele monta aqui. Aí ele vai pegar, a gente chama isso, só para você entender, de comportamento ideomotor. E já está acabando. Comportamento ideomotor. Primeiro você monta, né, no plano das ideias, aí você vem na parte motor, e aquilo que você montou aqui dentro você vai montar ali, né? Então, ele já vê, quando ele estiver mexendo naquelas peças, ele já está vendo o motor pronto. Quando eu entrei para uma faculdade de psicologia, eu já me via como psicólogo. Eu não me via fazendo live, mas eu já me via atendendo pessoas, trabalhando naqueles negócios e tal. E depois eu fui trabalhar com atleta, aí tem a vida toda, né? Porque eu sou uma pessoa muito criativa, a coisa vai, e vai indo, e agora eu estou aqui na live e vai continuar para frente. Então, esse copo, ele não está parado ali na metade. A metade do copo está enchendo. Mas dentro do meu processo, dentro daquilo que eu vou juntando das pecinhas que o universo vai me dando à minha volta, né? O mundo é um supermercado, eu vou botando dentro do carrinho aquilo que me interessa. E assim é o mundo. Ah, tem um curso disso, tem um curso daquilo, tem aquele microfone que vai me ajudar. Eu quero comprar um microfonezinho desse que fica aqui na boca para não ficar alterando muito som. Então daqui a pouco eu estou com um microfone, eu já tenho que botar um computador, estou para fazer live no Facebook junto, né? Essa daqui fazendo no Facebook e no YouTube ao mesmo tempo. Ainda não consegui fazer isso, tem um monte de coisa, mas na minha cabeça eu já estou fazendo ao mesmo tempo aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. Tem uma tecnologia que eu ainda não disponho dela, mas na minha cabeça já vai estar, eu já estou fazendo. Então, a coisa está indo nessa direção, e é na direção dos meus propósitos, dos meus projetos. Eu não estou seguindo a cabeça dos outros. A centopeia, né? Ela tem 100 perninhas e uma não tropeça na outra porque ela só tem uma cabeça. Não é verdade? Então, é assim que funciona. Cara, eu falei que ia falar mais curto. Deixa eu ver só se eu tenho alguma coisa, né? Só para terminar. Se alguém quiser falar, está aberta aí a palavra. Mas só para terminar a minha parte, eu vou dizer assim.
O cara que está no caminho dele, na estrada do sonho dele, ele sabe que ele vai vencer. Isso é certo. Do mesmo jeito que eu sei que aquele coquinho vai dar um coqueirão. E do mesmo jeito que o Denilson sabe que na hora que ele juntar as peças do carro, o motor vai estar funcionando. Né? Isso é básico. Então, o vencedor, ele sabe que ele vai vencer. Ele sabe, é certo. Ele só tem que seguir o percurso dele e ele vai vencer. Né? É só um trabalho que ele tem que fazer de seguir, desde que ninguém atrapalhe ele. Né? Falar, meu filho, você vai ter que nadar naquele lago. A pá está falando para o pintinho, pelo amor de Deus. Né? Se alguém interfere, principalmente na cabeça de uma criança, porque no meu, eu já tenho o pensamento maduro e feito. Ninguém vai decidir o que eu vou fazer da minha vida. A pessoa pode me dar uma ideia, agora eu só vou fazer aquilo se a ideia daquela pessoa se torna minha também. Aí eu vou fazer. Pô, eu não tinha pensado nisso. O cara deu uma ideia maravilhosa. Agora eu não estou fazendo o que ele achou. Aquela ideia agora é minha. Então eu estou fazendo o que eu acho melhor. Aproveitei aquele fruto que eu colhi na minha estrada, na estrada do meu sonho. Então toma cuidado para quando você estiver com uma criança, você entender quais são as aspirações daquela criança. E não jogar um vento e sufocar aquela coisa e falar para a criança, olha, não é isso que você tem que fazer, o que você tem que fazer é aquilo. Usa, pelo menos, o processo socrático da maiêutica, para terminar mesmo. Faz pergunta, mas será que isso vai dar certo? Isso aí será que você vai ter mesmo condições de se manter com essa profissão, assim, que é uma profissão diferente, sei lá, de bailarino, de artista, de arte cênica, essas coisas assim que é calça de veludo ou bunda de fora. Mas a maioria das pessoas, elas estão bem, você acha... E se a coisa não funcionar, você tem um plano B, né? Você vai conversando, mas numa boa... Mas não é naquele sentido de persuadir para tirar ela dali. É realmente enriquecendo as reflexões dela, para ver que às vezes pode ser que ela se dê conta de que aquele caminho realmente não é o melhor. Mas não é porque você vai ficar induzindo a criança a sair daquilo. Né? É só você ajudar a criança, dar elementos para ela.